Eu cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero ler uma passagem em Eclesiastes 12. Eu acho que tem tudo a ver com o que a irmã Ana já falou aqui na abertura, né? Porque eu acho assim, são três coisas aqui que a gente aprende com Salomão, que eu acho que a gente tem que todo dia lembrar. Eclesiastes 12, versículo 1. Lembre do seu Criador, enquanto você ainda é jovem, que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens da chuva nunca vão embora. 12:3. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. 12:4. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando, e levantará cedo quando os passarinhos começarem a cantar. 12:5. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso, e quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. 12:6. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro que cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro que se despedaça quando a corda do poço se parte. 12:7. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio o nosso espírito, voltará para Deus, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. 12:8. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. 12:9. O sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. 12:10. Procurou usar palavras agradáveis e tudo o que escreveu é verdade. 12:11. As palavras do sábio são como pregos bem pregados, são como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. 12:12. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos, estudar demais cansa a mente. 12:13. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. E 12:14. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Amém? Vamos orar então? Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que confirma em todo tempo aquilo que o Senhor deseja no teu coração, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem mostrado quanto não é um Deus de confusão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou uma palavra ao meu coração e somente reforçou com a abertura da palavra que a irmã Ana trouxe, Pai. Obrigado, Senhor, porque em todo tempo o Senhor tem falado conosco, tem nos despertado, Pai. Mas eu te peço, Senhor, ainda muitos para ser despertados, Pai. Ainda muito, Senhor, para aprender como foi lido aqui, Pai. Há muito ainda, Senhor, para estudar, Senhor, e conhecer a Ti, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, revela aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite, Pai.
Não deixe, Senhor, que seja a minha vontade ou eu falando somente, Pai, mas aquilo que o Senhor deseja do teu trono, Senhor, que seja liberado nesta noite para os nossos irmãos, Pai, em nome de Jesus, amém. Como sempre falamos, Deus fala primeiro aos nossos corações, né? A palavra vem primeiro para nós, para depois nós podermos passar para os nossos irmãos. E essa foi uma palavra que Deus colocou já tem algum tempo no meu coração, e eu até fiquei relutante em trazer, né? Porque eu falei assim, Senhor, será? É uma palavra até, é um texto até meio duro, né, para ser colocado aqui, porque em parte é uma exortação. Mas quando a irmã Ana e a Aldete começaram a falar, não, você vai ler essa parte da abertura, tal, e começou a narrar toda a Bíblia, Deus foi confirmando ao meu coração, é essa palavra. E quando a gente vê, quando a gente começa lendo, né, Eclesiastes 12, a gente vê Salomão fazendo um alerta, porque na realidade Salomão ele foi um homem muito sábio, ele herdou uma sabedoria de Deus porque ele pediu a Deus. Ele podia pedir o que ele quisesse, mas ele quis sabedoria. Por quê? Porque ele queria governar o povo, né, da forma que lhe agradasse a Deus, não somente a ele. Ele sabia que se ele governasse com a sabedoria que Deus lhe desse, ele estaria fazendo um governo que agradasse a Deus. Então ele pede sabedoria a Deus, e Deus não deu só sabedoria para ele, Deus deu, além de sabedoria, muita riqueza, né? E eu vejo assim, para que tudo isso? Né? Só a sabedoria não seria suficiente? Mas Deus queria também atender às necessidades do povo. Como que atenderia a necessidade do povo sem as riquezas? Se ele é o dono de todo o ouro e toda a prata, era mais do que justo também dar as riquezas. Então, não é errado você pedir para Deus também atender às suas necessidades. Mas, primeiro de tudo, você tem que entender que ela precisa estar conectado com as coisas de Deus. Tanto é que aqui, a gente vê que Salomão, ele pediu sabedoria, governou com sabedoria o reino de Deus, o povo de Deus, mas ele falhou também, porque ele era homem, ele falhou em muitas coisas. Não vamos entrar assim nas partes que ele falhou, mas vamos focar nessa última parte, porque aqui, assim, muitos estudiosos acreditam que Eclesiastes foi o último livro que Salomão escreveu antes dele morrer, antes de Deus recolhê-lo. Então, ele já estava na sua velhice e já estava entendendo que ele precisava corrigir algumas coisas que ele errou. E ele escreve esse último capítulo, o entendimento que eu tenho quando eu leio esse último capítulo é que ele escreve alertando que precisamos guardar 3 coisas, não esquecer 3 coisas que são importantes para a nossa vida. E ele fala, lembre-se do seu Criador, porque quem que nos criou? Foi Deus, né? A palavra de Deus fala que ele criou todas as coisas, inclusive a nós. Ele sonhou conosco ainda no ventre das nossas mães. Então, Salomão começa, lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Ou seja, ele está falando que ele deveria ter lembrado de Deus ainda na sua juventude, porque hoje, quando nós somos jovens, nós queremos o quê? Aproveitar. Amanhã eu vou fazer as coisas de Deus. Hoje eu vou aproveitar a minha juventude. Hoje eu vou viver o que eu quero viver, porque amanhã eu faço o que preciso for, quando eu tiver com mais idade, tiver já com os meus filhos, né? Daí eu vou endireitar a minha vida, vou fazer a vontade de Deus, eu vou, depois que eu me formar, depois que eu terminar os meus estudos, depois que eu tiver com a minha vida feita, daí sim eu vou voltar e buscar o Criador. Só que Salomão está falando o quê? É ainda na juventude. É na juventude que devemos começar a buscar. Porque quando nós somos crianças, a gente não precisa buscar, nós temos um coração puro, a palavra de Deus fala. Jesus falou, vinde a mim todos os pequeninos. Por que vinde a mim todos os pequeninos? Porque os pequeninos não têm, eles nascem com o pecado, mas eles não são pecadores ainda, porque eles estão ainda na inocência, eles ainda estão o quê?
ainda estão aprendendo as coisas do mundo. Eles não têm aquele olhar de maldade, aquele olhar maligno, né, que nós adultos temos. Nós costumamos olhar, se uma pessoa pecou, a gente costuma julgar. Aquela é pecadora. Aquela fez coisa errada, né? Ou ainda, né, se a pessoa falhou com você, você já começa. Tinha que ser, né? Tinha que ser fulano, tinha que ser ciclano. Ou seja, nós temos a mania de julgar, de condenar, né? Sendo que Jesus mesmo falou quando ele veio a primeira vez que ele não veio para julgar nem condenar ninguém, veio para os doentes, né? Ele veio para curar. Então, aqui a gente vê Salomão falando o quê? Que ele veio, que é para a gente buscar enquanto a gente é jovem. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Quando será essa época? Será somente quando eu estiver na minha velhice? Aqui a partir do 2 em diante, ele começa a descrever, né, o que vai acontecer com você, até chegar os últimos dias da sua vida. Mas ele fala também o quê? Dos dias maus. A gente vê Jesus falando dos dias maus, que todo mundo tem o seu dia mau, né? A gente vê Jesus alertando que basta o mal de cada dia, então por que vamos ficar precipitando? Mas em todo tempo nós temos que buscar a Deus, né? Em todo tempo nós temos que buscar ao Senhor. E a gente vê, né, que ele descreve, a partir do versículo 2, de forma até engraçada, né? Porque ele fala lá, né, que vai chegar um tempo onde você não vai mais curtir o sol, porque para você sempre vai ser dia chuvoso, né? Fala que você vai começar a tremer, que a sua mão não vai ter mais a força dos dias de hoje, que você não vai sentir mais, não vai ser mais forte, você vai sentir fraquezas, né? Que os seus dentes vão cair, né? Até isso ele fala, né? Que sobrarão tão poucos que vai ficar difícil para mastigar, né? Que ele fala, né? Então, você vê assim, que ele fala de uma forma até alegórica, né? Salomão, ele alerta de uma forma até alegórica. Por quê? Ele está alertando que vai chegar um tempo que nem a sua mente vai estar sã o suficiente para quê? Para buscar o Senhor. Você vê, hoje as pessoas estão tendo Alzheimer mais cedo. Você já viu? Antigamente, Alzheimer era doença de velho, de idoso, né? E a gente vê as pessoas tendo Alzheimer aí, uma idade muito mais nova. Então, aqui Salomão está alertando, enquanto você tem uma mente sã, enquanto você tem uma mente você consegue dominar, controlar, busque ao Senhor, busque a Deus, busque a Jesus, né? Por quê? Porque é um tempo em que nós não sabemos o que vai acontecer. É um tempo que não sabemos do amanhã. É um tempo que a gente não tem como ficar planejando muito. É melhor a gente o quê? Buscar o Criador enquanto a gente pode buscar. Buscar aquele que nos criou. Porque como a gente vê lá também, vai chegar até no versículo 6, em Eclesiastes 12, 6, a vida vai se acabar como uma lamparina de ouro que cai e quebra. Quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou um pote de barro que se despedaça quando a corda do poço se parte. Então nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que nos deu. Veja, isso daqui, ó, nada mais se resume a quê? A morte. Né? É a morte, porque o seu corpo vai voltar ao pó, né? E o nosso espírito vai voltar para Deus que nos deu, é a morte, é o fim. Então, o que Salomão está alertando? Busque o Senhor enquanto nós podemos, sabe por quê? Vai chegar um tempo, você não vai esperar chegar o tempo
da sua velhice, que você não tem mais controle da sua mente, você não tem mais a sanidade para chegar e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Você não vai esperar chegar esse tempo. Você tem que pedir agora, buscar agora, enquanto nós podemos buscá-lo. Por quê? Em Isaías 55, versículos 6 e 7. Isaías 55. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achar. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Mas a versão, se eu não me engano, do João Ferreira de Almeida, ele fala, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Veja só, nós temos que buscar enquanto nós podemos achar, porque vai ter um tempo que também não vamos poder achar o Senhor. Tem muita gente que hoje não está na igreja, está assistindo os cultos online, né, que acredita que é a única forma necessária para buscar a Deus, sendo que, como a irmã Ana falou, que a palavra de Deus diz, quão bom e que agradável os irmãos vivam em comunhão. Em comunhão, como que eu vou estar em comunhão na minha casa e o outro irmão na casa dele? Nós temos que estar juntos. Por quê? Porque somos corpo de Cristo. A palavra de Deus fala que somos corpo de Cristo. Um é mão, outro é pé, outro é braço. Né? Se nós somos corpo de Cristo, nós temos que estar o quê? Unidos, conectados. E aonde que vamos estar conectados? Na casa do Pai. Na casa do Pai. Por quê? É do altar que sai o quê? As bênçãos. Se nós não estamos na igreja, no altar do Senhor, buscando a Deus, como que vamos receber as bênçãos? E outra, se nós somos corpo de Cristo e um está na sua casa e o outro está na outra casa, como que vamos andar junto? Um pé não tem como andar separado do outro, né? Um braço não tem como andar longe da cabeça. Não tem como, nós temos que estar em comunhão. E aonde vamos estar em comunhão? Na igreja, na casa de Deus. Então nós temos que buscar enquanto nós podemos achá-lo. Isaías 55, 6. Bom, mas o que eu quero dizer nessa parte? Como eu disse, aqui a gente aprende 3 lições e que precisamos colocar em prática todos os dias. A primeira é busque o Senhor. O fato é que não sabemos do dia de amanhã. Não sabemos, né, o que pode acontecer conosco. Vamos lembrar, algum tempo atrás, na pandemia, quantas pessoas morreram? Quantas pessoas que entraram passando mal no hospital e saíram mortas, né? Infelizmente. Será que todas essas pessoas confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador? Será que todas elas estavam buscando o Senhor? Eu sei que muitas estavam, porque a gente conhecia algumas. Mas e as que a gente não conhecia? E as que a gente não sabia, né? Então, é um tempo que nós precisamos buscar, porque a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. A gente não sabe o que podemos esperar. Então, a gente tem que estar com os nossos caminhos, né, conectados aos caminhos do Senhor, buscando a Deus, buscando o Senhor, buscando e nos relacionando com Deus o tempo todo. Outra coisa, a gente tem que entender que o dia mau não é somente o dia da nossa enfermidade, o dia que tudo não dá certo, não. O dia mau é o dia que a gente perde um emprego. O dia mau é o dia que a gente descobre que o nosso filho está totalmente com a cabeça virada. O dia mau é quando a gente entende, né, que
as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente queria. O dia mau é quando a gente recebe uma notícia do médico onde fala assim, você tem uma doença incurável. O dia mau é quando você recebe a notícia de que seu ente querido faleceu. Só que a gente tem que entender que quando a gente está buscando ao Senhor, para tudo há uma solução. Para tudo há uma solução. Porque a porta que o homem fecha, Deus pode abrir. Agora, a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Então, nós temos que estar buscando a Deus, porque a gente não sabe o que é esse dia mau, ou o que pode acontecer nesse dia mau. A gente tem que estar preparado. O dia mau não é somente quando chegar a minha velhice, quando chegar os últimos dias da minha vida. Não, a gente não sabe o que é esse dia mau. E aí Jesus falou, tem de bom ânimo, porque eu venci e você também vai vencer. Eu não sei como que vai ser a sua vitória. A palavra de Deus não fala como que vai ser a nossa vitória, mas Deus garante. E se há uma promessa de Deus, Ele é fiel para cumprir. Nós temos que confiar. A segunda lição que a gente pode tirar desse texto, é tudo é vaidade. Quando a gente lê lá em Eclesiastes 12:8, na versão que eu li está escrito, é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Essa é a versão da nova linguagem, atualizada, para os dias de hoje. Mas quando eu leio a versão de João Ferreira de Almeida, que eu gosto também, fala, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Bom, o que Salomão quis dizer isso? Que todas as coisas debaixo desse céu, debaixo desse sol que estamos vivendo, se colocarmos ela como primeiro lugar das nossas vidas, isso é vaidade. Tudo que nós estamos almejando, que não está conectado com o reino de Deus, é vaidade. Tudo aquilo que nós almejamos, Senhor. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Então, fala assim, todas as coisas que estão debaixo do céu, e são passageiras, é vaidade. Ou seja, nada que pertence a este mundo que não está conectado ao céu, ao reino de Deus, para Salomão, ele considera vaidade. E veja, quantas pessoas hoje, que falam assim, eu não posso ir para a igreja hoje, eu não posso buscar o Senhor hoje, porque eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha família, eu preciso fazer um curso, eu preciso estudar, eu preciso buscar as coisas do mundo. Felizmente, é isso que essas pessoas falam. Só que a palavra de Deus fala que tudo isso é o quê? É passageiro, é vaidade. É passageiro e é vaidade. Isso vai trazer algum proveito. Não estou falando para você parar de estudar, parar de trabalhar, parar de fazer tudo e ficar em casa só bitolado, lendo a Bíblia, ou somente na igreja 24 horas. Não, não é isso. Nós temos que fazer as nossas atividades, sim, mas temos que colocar ela em segundo, terceiro, quarto plano. Primeiro lugar, na realidade, é a igreja. Segundo, é a nossa família. Então, nós temos que entender que passou disso é vaidade. Passou disso é vaidade. Em Lucas 12, Jesus, ele conta uma parábola de um fazendeiro muito rico e que na sua terra estava produzindo muito. E esse fazendeiro pensou, onde que eu vou armazenar tudo isso? Ele falou, já sei,
vou destruir o meu celeiro velho, vou construir um celeiro maior e vou guardar tudo lá. Depois que ele fez tudo isso, ele armazenou tudo, ele pensou, agora eu vou descansar, vou comer e vou beber. Ou seja, vou buscar as coisas do mundo. E Deus disse a ele, nesta mesma noite sua vida será exigida. Com quem ficará tudo isso? Com quem ficará essa riqueza? Que proveito ele vai ter? Então, veja, Jesus estava contando a parábola. De que adianta a gente buscar todas essas coisas se a gente não sabe que horas, nem em que momento Deus vai nos recolher? E eu ainda quero ler Lucas, ainda em Lucas 12, o versículo 21. 12, 21, onde Jesus conclui essa parábola dizendo, isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Ou seja, a riqueza do mundo não é riqueza para Deus, porque tudo pertence a Deus. Deus pode te dar toda a riqueza que você precisa. Não é riqueza, às vezes, em dinheiro, bens materiais. Não, mas é uma riqueza que vai te suprir tudo, que não vai deixar faltar nada. Em 22 diz, então Jesus disse aos seus discípulos, é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Ou seja, se preocupe com as coisas do reino de Deus. Em Mateus, agora eu não lembro o capítulo e o versículo que o pastor leu ontem, fala, buscai primeiro o reino dos céus, buscai primeiro o reino de Deus, porque todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Daí ele fala ainda, em Lucas 12, 23, pois a vida é mais importante do que a comida e o corpo é mais importante do que as roupas. Depois, no 25, diz, qual de vocês pode incompridar a sua vida por mais que se preocupe com isso? Ou seja, quem pode adicionar um dia ou uma hora à sua vida se preocupando com tudo isso? Só Deus. Só Deus pode acrescentar uma hora à nossa vida, um dia a mais à nossa vida. Só Deus pode saber a hora que nós vamos morrer. Só Deus sabe a hora que tudo vai acabar conosco. Então, por isso é importante buscar o reino de Deus. Ou seja, deixa a vaidade, deixa as coisas do mundo, deixa aquilo que não pertence, que não vai engrandecer a sua vida espiritual, que não vai trazer você, não vai levar você para o reino de Deus. E a terceira lição que podemos tirar, que não devemos esquecer, é teme ao Senhor. Nós precisamos aprender a sermos tementes a Deus. Você vê quantas pessoas, não importa, nessa pandemia que morreram, ricos, pobres, tinham condições para tudo, para pagar um jatinho para levar aonde quisesse, para pagar o melhor tratamento que podia existir neste mundo, mas não conseguiram. Então, nós não sabemos o que nos aguarda. O que temos que fazer é o quê? Temer a Deus. Temer a Deus. E em Eclesiastes, e na realidade, Salomão termina Eclesiastes falando, 13. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isto que fomos criados. Ou seja, não fomos criados para as coisas desse mundo. Não fomos criados para desejarmos aquilo que não nos pertence. E o 14 diz, nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos e até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou o mal. Ou seja, não adianta você fazer escondido.
Na igreja você vai lá e dá um de santo, de espiritual, de temeroso, mas fora da igreja você é o quê? Outra pessoa, né? Tudo aquilo que você faz dentro da igreja, lá fora, fora da igreja, dentro da sua casa, você é outra coisa. Então, de que adianta você ter toda a riqueza do mundo, você ter tudo o que você quer neste mundo, né? Você poder desfrutar de tudo aquilo que o mundo tem para te oferecer, se você não vai ter a vida eterna. E aqui, Salomão, ele fala, é melhor, né, termos aquilo que precisamos no dia a dia, mas trabalhar, buscar o reino e fazer aquilo que agrada a Deus e nos garantir para a eternidade, do que nós perdemos tudo isso. Em João, quero terminar lendo João 15:4. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unidos com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Nós temos que entender com quem nós temos que estar unidos. Com Deus, com Jesus, né? Por quê? Porque nós precisamos dar frutos, porque um dia, como foi lido aqui, o último versículo, de tudo será cobrado. De tudo será cobrado. Deus vai cobrar tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Ou ainda tudo que fizemos em secreto, que a gente acha que está fazendo em secreto. Não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Não temos como saber o que vai acontecer amanhã. Não temos como deduzir se estamos... só hoje eu vou fazer mais isso de errado, mas amanhã eu vou consertar. De repente, é hoje que você vai ser recolhido. Então, é hoje o dia de você fazer o seu conserto, é hoje o dia de você se arrepender, é o dia de você entregar a sua vida a Jesus. É nesta hora que você está escutando esta live, esta pregação, esta mensagem, é neste exato momento que você tem que abrir a sua boca e confessar a Jesus: Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu me arrependo porque eu tenho falhado contigo, eu tenho falhado com os meus irmãos, eu tenho sido fofoqueiro, eu tenho sido dedo duro, eu tenho sido... Tudo que você tem feito de errado, confessa aí. Vai falando para o Senhor. Tudo que Deus tem colocado no seu coração, que você sabe que não tem agradado a Deus, vai declarando: Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. Senhor, eu preciso, Senhor, que o Senhor me corrija. Revela a mim, Senhor, tudo aquilo que eu preciso, Senhor, confessar nesta hora. Vai confessando aí, meu irmão. Vai entregando a Deus tudo isso. Porque nós não sabemos, às vezes, é como o fazendeiro. Deus falando: é nesta noite que eu vou te recolher. É quando você dormir que eu vou te recolher. Eu não estou querendo te colocar medo, sabe? Mas foi o que aconteceu nesses tempos atrás. Foi o que aconteceu o ano passado, o que aconteceu ainda no começo desse ano, o que aconteceu no ano retrasado. É um tempo em que nós precisamos nos acertar com Deus e confessar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, né? Peço perdão se alguém se sentiu ofendido com a palavra, mas uma palavra que Deus falou muito forte ao meu coração, né? E confirmou quando a irmã Ana começou a trazer a abertura. E eu quero chamar a irmã Odete, a diaconisa, que é a nossa líder neste ponto, para fazer esta oração com vocês, irmãos. Amém? Amém? Se esta mensagem tocou o seu coração, curva sua cabeça onde você estiver. Entrega a sua vida ao Senhor. E diga assim: Senhor, esta noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Porque eu sei que tudo é vaidade debaixo do sol. Tudo é vaidade.
Então, Senhor, eu entrego minha vida e aceito o Senhor como o único suficiente Salvador na minha vida. Escreve meu nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, você que ouviu essa mensagem, que ela chegou até no seu coração, até na tábua do seu coração. Fica o alerta. A salvação é individual. Nós estamos fazendo o ID do Senhor. Nós não podemos salvar ninguém. Mal podemos salvar a nossa vida. Nós não podemos salvar do nosso cônjuge, da esposa, do filho, do irmão, do parente, da mãe. A palavra de Deus ela é muito clara. Você vai conseguir salvar só você mesmo. Mas fazer o ID, levar a palavra do Senhor para que alcance mais pessoas, você pode fazer. Ela vai ser uma pedra na sua coroa, por cada pessoa que você ganhar para o reino de Deus. Amém? E que as doces consolações esteja com cada um de nós, até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. E você compartilha, dá o seu likezinho, dá o seu comentário e passa para o seu irmão, passa para o seu amigo, vai passando essa mensagem para a glória do Senhor Jesus. Amém?